Jesus, prova de sua existência na noite escura do ateísmo. Tem algumas coisas que eu acho importante abranger diante de toda essa perspectiva da prova, do amor e da prova histórica. Para a epistemologia, se você diz, por exemplo, o próprio Bruninho vai falar isso como exemplo, né? Que é algo que está na epistemologia do século XX. Bruninho, que é um dos filósofos analistas aqui do Brasil, né? Está propondo uma filosofia cristã comparando a filosofia da religião de Richard Swinburne com a de Alvin Plantinga. E ele é especializado na epistemologia de Alvin Plantinga, o Bruninho. E o Coco Portugal também é um dos filósofos relevantes no Brasil no que tange a filosofia analítica cristã protestante contemporânea. Embora, a filosofia cristã de um modo geral, né, protestante, mas que abrange todo o cristianismo, que é a Igreja Una, filosofia da Igreja. Para a epistemologia, é aquele exemplo que o próprio Bruninho deu, né? Vamos supor que vai ter um jogo entre São Paulo e Portuguesa. São Paulo está no seu na sua melhor fase. A Portuguesa está na sua pior fase. Está com o time reserva. Os jogadores estão fora de forma. Você vai e fala, olha, a Portuguesa vai ganhar de São Paulo. A Portuguesa vai e ganha. Aquilo que você afirmou foi uma crença verdadeira, mas era conhecimento? Então a epistemologia do século XX ela distingue entre crença verdadeira e conhecimento. E aí o Bruninho também ele vai citar o exemplo de uma pessoa que apostou lá que o Brasil perderia da Alemanha de 7-1 na Copa aqui no Brasil, né? Era conhecimento, ele sabia que isso ia acontecer? Bom, para a epistemologia contemporânea, nesses dois casos, não constituem conhecimento. O conhecimento ele é diferente da crença verdadeira. Né? Bom, a minha proposta aqui é que nós podemos dizer que eu citei até o exemplo do muçulmano que se tornou presidente do Brasil, né? Se isso aconteceu, era conhecimento? Isso é algo bastante interessante, né, de ser pensado. No caso da profecia de Isaías 53, eu considero que aquilo pode ser considerado conhecimento. Porque as implicações elas são complexas. Elas estavam além do controle do que Jesus poderia realizar se ele fosse uma pessoa humana. Ele estava além do controle do que os seus discípulos poderiam fazer num curto tempo em articular toda uma história com a coerência que ela possui, lembrando que a profecia de Isaías 53 ela é apoiada como suporte pelas profecias não complexas, como verão aquele que os traspassaram, verão aquele que os ultrapassaram, perfuraram minhas mãos e meus pés, e tantas outras. Então ela é apoiada por essas profecias que viram a luz na Galileia, né? Então, a minha proposta é que isso pode ser se considerado assim, um conhecimento. E entender o que significa o conceito de profecia de complexas implicações. Não é qualquer profecia que pode ser considerada isso. No caso das três grandes religiões monoteístas, todas elas buscam o Deus transcendente. Elas entendem que o único Deus que existe é o Deus transcendente. Só há um Deus e ele é infinito. Então, tanto Israel, quanto os muçulmanos, quanto os judeus, quanto os cristãos, eles compartilham de uma mesma perspectiva transcendentalista. Que Deus ele é infinito em sua bondade, em seu amor,
em sua existência, em seu poder. A diferença do cristão em relação aos muçulmanos e aos judeus é que Jesus é o caminho para a manifestação de Deus na história, né? A salvação da história. Que ele entra na história humana através da encarnação. É aquilo que os místicos vão dizer, que Jesus desposou a humanidade. Para o católico, a história se torna sacra através de Jesus. Jesus desposou a humanidade. Por isso que o católico não enfatiza tanto a depravação total do calvinismo. Ele não enfatiza tanto o fato de que o homem está totalmente caído. Ele vai enfatizar que o homem foi ferido pelo pecado, mas não depravado totalmente, né? Já o protestante, ele enfatiza que o homem ele tem um problema inerente em relação à maldade. Mas tanto o católico quanto o protestante quanto o ortodoxo, ele compartilham da perspectiva de que Jesus, ele é o cumprimento do Deus visível, né, na história. É o Deus que é transcendente e ele se manifesta na história. E ao manifestar-se, ele não se torna imanente, ele se torna manifestação visível na história. O amor a Jesus é diferente da simples crença na existência de Deus. O amor de Jesus é o que permite que o vocacionado realize sua vocação plenamente no mundo e transforme uma geração de jovens a partir de um amor infinito.